Oi, minha gente! Vim bater um papo com vocês hoje sobre culpa. Esse é um tema super amplo, então a gente vai fazer um recorte para o que eu chamo de a culpa nossa de todo dia. Sabe, quando você faz um erro no trabalho, por exemplo, quando você magoa alguém que você ama, ou quando até você deixa de fazer alguma coisa para já nem sentir culpa, do tipo, eu não vou fazer aquela viagem ou aquele curso que eu gostaria muito para não deixar o meu filho sozinho. Eu não vou mudar de profissão ou de time de futebol, de religião, porque isso pode desagradar alguém que é importante pra mim. Essa é a culpa nossa de todo dia. Eu vou te dizer por que esse sentimento não te ajuda e algumas formas diferentes de lidar com ele. Para quem não me conhece, eu sou Ediane Ribeiro, eu sou psicóloga. Nós começamos esses bate-papos lá no Insta e agora estamos aqui no YouTube também. Então, se você está assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo. Toda semana nós vamos discutir aqui comportamentos, emoções, saúde e tudo mais que a gente quiser, porque esse canal prega a liberdade de ser e de sentir. Então, bora falar de culpa, né, minha gente? Eu diria que culpa com vergonha e medo faz o combo dos sentimentos mais congelantes, mais paralisantes que a gente pode ter. Sendo que o medo ainda leva uma vantagem, porque é uma emoção biológica nossa, que tem função. E ele só passa a ser prejudicial depois de um certo estágio, em algumas circunstâncias. Já a culpa e a vergonha são sentimentos que a gente aprende, e aprende a partir da cultura, gente. Nem todas as culturas lidam com culpa da mesma forma que a gente lida, que não é exatamente das melhores. E aí vocês podem me perguntar, Ediane, então você quer dizer que a gente pode fazer o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, sem se preocupar com o sentimento das pessoas? Não foi isso que eu disse, não coloque palavras na minha boca. Gente, esse sentimento de arrependimento, esse desconforto que a gente tem quando comete um erro, quando machuca alguém que a gente ama, é um sentimento normal e muito importante, porque é esse sentimento que faz com que a gente busque melhorar, que faz com que a gente busque se desenvolver. É a partir desse desconforto que a gente assume a consequência das nossas ações. É a partir desse desconforto que a gente busca reparar os nossos erros. É esse desconforto que nos leva para o que a gente chama de autorresponsabilidade. Um conceito que as culturas orientais, por exemplo, estão muito mais acostumadas do que as culturas ocidentais, né? A gente, infelizmente, trabalha muito mais com a ideia de culpa. Qual que é a diferença? Na autorresponsabilidade, você olha para aquela situação e faz uma ação no presente em relação àquilo. Então, se eu cometi um erro, eu tenho como reparar esse erro, eu vou lá e reparo. Eu assumo qualquer consequência daquela minha ação e aprendo com ela. Eu parto do aprendizado para seguir adiante. E não fico me martirizando por aquilo indefinidamente. Apesar do desconforto inicial, eu uso aquela situação como fonte de aprendizado. Já na culpa, a gente não fica nesse sentimento inicial. A culpa, ela necessita de que você seja punido, né? A gente tem uma sensação de que a gente precisa ser punido e por tempo indeterminado, né? Então, muitas vezes a situação já até passou, as pessoas envolvidas já nem se lembram mais e você ainda tá ali, ó, com um chicotinho, achando que você merece essa punição. Além disso, a culpa ela vem acompanhada de uma sensação de que eu deixei de ser merecedor das conquistas que eu tiver dali em diante, ou das coisas boas que me acontecerem dali em diante. E de um outro sentimento também, que é o sentimento de que eu sou uma fraude, eu sou uma farsa, que é a famosa síndrome do impostor. Eu digo que a culpa é como se a gente estivesse segurando um carvão em brasa, sabe? Que a chama em si já apagou, mas continua queimando. Então, a gente precisa largar esse carvão. E para largar esse carvão, eu tenho que entender de onde que vem esse sofrimento todo. Bora lá. Somos bem pequeninos, crianças, a gente começa a interagir com a família, com a comunidade, depois na escola e assim por diante. E nessas interações, a gente vai aprender o que aquele contexto em que a gente está considera adequado, inadequado, bonito, feio, certo, errado. E nós começamos a criar no nosso inconsciente uma imagem idealizada de alguns papéis sociais. Então eu crio um ideal do que é ser um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional, né? E todas as informações que a gente recebe do nosso meio contribuem para essa imagem. E aí começam alguns problemas. Por
imagem é uma imagem idealizada, ela vem com o carimbo da perfeição. E nós não somos perfeitos, né? Nós temos falhas, temos vulnerabilidades, temos incoerências. E embora a gente repita no senso comum, ninguém é perfeito, todo mundo erra, a gente fica repetindo essas frases, os ideais que a gente trabalha são ideais de perfeição. É só a gente olhar para as redes sociais e a gente vai ver isso. Agora está começando um movimento de mudança, felizmente, mas em geral a gente vai trabalhar com o ideal de perfeição. E a gente tenta se aproximar desse ideal. Quanto mais a gente tenta se aproximar desse ideal, mais eu me distancio de quem eu sou de fato, de olhar para mim com todas as minhas questões. E aí quando acontece um erro, quando acontece uma falha, é como se acontecesse uma rachadura nessa imagem, né? A dor e o sofrimento que eu tenho e que eu chamo de culpa, ele vem dessa rachadura. É a dor da quebra da autoimagem idealizada. Então, gente, para lidar com culpa, a primeira coisa é olhar para as nossas fragilidades, aceitar a nossa vulnerabilidade, aceitar que eu posso errar, porque quão perfeito eu acho que eu tenho que ser para não poder errar, para precisar me martirizar porque eu cometi um erro, né? Se eu entendo que eu posso errar como filho, como marido, como profissional no vídeo do YouTube, eu vou, no momento que isso acontece, olhar para essa situação com mais compaixão comigo mesmo e conseguir aprender com ela e não me paralisar no sofrimento. Vou dar 2 dicas para a gente começar a pensar nessas situações de uma forma um pouco diferente. A primeira delas é quando começar um diálogo interno com frases do tipo: que idiota que eu sou, como é que eu pude fazer isso de novo, mas será que eu não aprendo, eu sou uma farsa. Reconhece essas frases? Alerta de culpa chegando. Então, no momento em que você se perceber nesse diálogo interno, significa que você está começando a entrar no mecanismo da culpa. E aí eu te sugiro inserir algumas perguntas diferentes nesse diálogo, do tipo: o que eu tenho consciência hoje que eu não tinha naquele momento? O que eu aprendi com essa situação? O que é que eu preciso desenvolver de conhecimentos, habilidades, atitudes para que isso não se repita? Percebem a diferença? Que a gente sai de um mecanismo que nos leva para um sofrimento paralisante para algo que nos encaminha para a ação. Essa é a vantagem de trocar a culpa pela autorresponsabilidade. A outra dica que eu vou deixar aqui é uma dica de leitura. É um livro que eu já indiquei lá no meu Insta, vou deixar aqui na descrição do vídeo também. O livro se chama A Coragem de Ser Imperfeito e ele traz uma forma diferente de olhar para as nossas fragilidades e para as nossas vulnerabilidades como forma de potencial, porque é daí também que nascem os nossos tesouros. É isso por hoje, minha gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a refletir sobre esse sentimento. E se ele te ajudou, eu te peço que você se inscreva aqui no canal, compartilhe, deixe o seu like, é a forma que o YouTube tem de divulgar o conteúdo e que eu tenho de saber que devo continuar produzindo conteúdo para vocês. E um beijo, até a próxima!